Beleza, esse aqui é o longest palindromic substring, é um problema considerado médio no LeetCode. Nesse probleminha aqui a gente recebe uma string S e retorna um maior palíndromo de substring que contém dentro dessa string. Ou seja, um substring é basicamente uma partição dessa string, e um palíndromo é uma palavra que lida de trás para frente, seria a mesma coisa. Aqui a gente tem um exemplo, S igual a BABAD, e o output seria BAB, que seria o maior palíndromo. Aqui também tem outra possibilidade, que seria ABA. Então a gente não precisa se preocupar em pegar a primeira ou a última. Isso não importa. A gente só precisa pegar a maior. E se tiver duas maiores, qualquer uma delas é válida. A primeira coisa que tu pensa quando tu vê esse problema é checar cada letra de acordo com se é palíndromo ou não e verificando o tamanho das outras juntas, né? Por exemplo, a gente começa no B, a gente pega o BA, a gente pega o BAB, a gente pega o BABA, a gente pega o BABAD. Depois a gente vai pro A, a gente pega o A, a gente pega o AB, a gente pega o ABA, a gente pega o ABAD. E checando se é palíndromo e checando o tamanho e comparando com os outros que já foram verificados, né? Isso, para checar se é um palíndromo, geralmente dá O de N, se uma palavra é palíndromo ou não, e também mais essa questão de ficar indo de índice em índice e pegando cada valor que seria O de N ao quadrado. Porque a gente tem que fazer dois fors, né? Um for para pegar o primeiro índice e assim pegando os próximos e checando se é palíndromo ou não. Então isso aqui seria bem custoso, é um jeito mais fácil de fazer, um jeito mais otimizado também de fazer, seria verificando cada índice e expandindo do centro para fora. Ou seja, a gente tem, por exemplo, aqui uma string BAB, tá? A gente pega o índice A, a gente pode expandir, tá, para a esquerda e para a direita e verificar se esses valores aqui vizinhos são iguais ou não. Isso já garantiria que é um palíndromo. Tem, óbvio, outros casos também que seria BAB, que não é um valor ímpar, seria um valor par de string, né, o tamanho o length dessa string. Então aqui já daria errado. Então a gente tem que verificar esses dois tipos, que seria ímpares e pares. Por que daria errado, né? Porque se a gente verificar os vizinhos aqui, seria B e A, já não seria um palíndromo. Aqui também não, A e B. Porém, se a gente botasse dois ponteiros aqui no meio e verificasse os vizinhos, por exemplo, o B e o outro B, aqui seria um palíndromo, que estaria certo. Então, a gente tem que cuidar e verificar esses dois tipos de casos, tá? Então, a gente pode criar outra função aqui. Span.Sender, a gente recebe a string, recebe dois inteiros, que seria o left e o right. E a gente retorna o int, que seria o tamanho dessa substring, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é checar se essa string é nula ou não, tá? E também se o left é maior que o right. Se for, a gente vai retornar só um zero. E a gente vai usar essa função futuramente aqui no longest palindrome, tá? Então aqui a gente basicamente faz um while enquanto o left for maior ou igual a zero e o right for menor que o length da string, e também enquanto o valor do left for igual ao valor do right, tá? Por quê? A gente está fazendo o seguinte, a gente está verificando aqui se os vizinhos são iguais ou não, né? O mesmo exemplo aqui no A, a gente começa, por exemplo, no índice A, e a gente verifica os vizinhos, B e B, que seria o left e o right. Se eles forem iguais, aí a gente continua expandindo, que seria left menos menos e right mais mais. Beleza? Aqui a gente tem a nossa função, e agora a gente quer tornar o tamanho dessa substring, né? Que seria right mais left menos 1. Opa, right menos left, na verdade. Beleza?
Ok, a gente pode ir aqui para a função de cima. A gente faz um check também. Se o S for igual a uma string vazia, a gente pode retornar uma string vazia também. Ou, se o length dessa string for menor que 1 também, a gente retorna vazio. Agora a gente pode criar duas variáveis, que seria o start, pode começar em 0, e o end sai em 0. Para quê? Para pegar esses valores e também retornar depois do substring, né? Ou seja, a gente pega o valor do começo e o valor do final, que seria o índice do começo e do final da string, e a gente retorna essa string baseado neles. Então, para percorrer cada índice e expandir em cada índice, a gente começa fazendo um for, length padrão, mais. E aqui a gente pode usar a nossa função, tá? A gente primeiro pega, como a gente tem esses dois tipos de caso, ímpares e pares, a gente tem que usar essa função duas vezes. Então, length 1, seria expand from center, a gente pega o S e começa no I, tá? Porque seria, por exemplo, um valor ímpar aqui, então a gente começa no próprio índice. Aqui não tem como expandir para a esquerda, então passa para a direita, para o próximo valor. Aqui a gente começa no mesmo índice, que seria II, então seria o A. A gente faz essa verificação aqui, se os dois são iguais, eles vão ser iguais porque são o mesmo valor, e daí vai expandir, left menos menos e right mais mais. Então vai para B e B, tá? E a mesma coisa para valores pares, só que para valores pares a gente tem que fazer com que o right seja diferente do left, ou seja, um valor na direita. Um exemplo aqui seria esse BAAB, a gente define o left como o índice que a gente está começando, seria o I, por exemplo, se o I fosse A, e a gente bota o right como o I mais 1, ele já verificaria o da direita e assim ele expandiria, né? Então a gente pode botar aqui I mais 1. Agora, a gente pode definir uma variável length 0 aqui e verificar qual que é maior, porque dependendo dos dois casos, a gente pega o maior de qualquer jeito. Então, if len 1 maior que len 2, é length igual a length 1. Else, fazendo a mesma linha, só para não ficar muito poluído aqui. Beleza, aqui a gente vai pegar a gente vai definir o length como o maior entre os dois, né? Entre o len 1 e o len 2. Agora, a gente tem que também verificar se o length é maior que end menos start. Só deixa eu dar uma olhada se não tá pegando a câmera. Não, não tá. Beleza, se a câmera não estivesse na frente do código. A gente faz o seguinte, tá? A gente tem que pegar o valor do começo e o valor do final dessa string. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso pegando o i menos o length menos 1 dividido por 2, tá? Por que que a gente está fazendo esse length menos 1 dividido por 2? O length menos 1, porque a gente está se tratando de índice. Ou seja, a gente pega aqui o maior, que seria o length. Por exemplo, se a gente pegasse aqui o BAB, o que a gente retornaria nessa função aqui seria 3. BAB. Então a gente pega o length menos 1, que seria 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. I, que seria o primeiro índice, seria 1. Então daria 0. A gente pegaria o começo aqui. Lógico, se o índice fosse A, né? Mesma coisa para o end, só que para o end é meio diferente, né? Então a gente pega o i mais o length dividido por 2. Por quê? Mesma lógica. Se, por exemplo, a gente estivesse no A aqui retornaria 3, mesma coisa. 3 dividido por 2 seria 1,5, mas como a gente está se tratando com int, seria 1. Então, i mais 1, 2. 0, 1, 2, que seria o último valor da substring, tá? Aqui, bem simples. Agora, a gente só precisa retornar a substring de acordo com esses índices aqui. Então, fora do for, a gente pode fazer... pega o S. No Go tem essa questão de conseguir retornar a string baseada nos índices, né? Então, a gente pega aqui começando no start e terminando no end mais 1, para incluir também
o valor do end, tá? Então, isso aqui já deve dar. Opa, só botar aqui como... Beleza, esqueci de botar os 2 pontos ali. Beleza, é isso aí. A lógica, a lógica é essa, é bem tranquilo, então só para fazer um sumário aqui do que a gente fez. A gente verifica cada índice, então a gente começa no B, tenta expandir para a direita e para a esquerda, como aqui na esquerda não tem nada, a gente vai para o A. Aqui a gente expande para a esquerda e para a direita, pega o tamanho disso, passa para cá e pega o primeiro e último valor e printa. É bem simples também, lógico. Tem essa questão de tratar os dois tipos de casos, né, o ímpar e par, que é um pouco mais complicado se tu for pensar, mas na implementação é bem fácil, só botar um e mais um aqui. Só mais essa questão de ter que pensar de pegar o start e o end. Então é bem tranquilo de fazer. É um problema considerado medium, mas depois que tu entende é fácil de fazer. Então é isso.